we are using the official book that has been authorized by the Roman Catholic Church. Nós estamos fazendo uso do livro oficial, do catecismo oficial, que foi autorizado pela Igreja Católica Romana. This is the most important book at present time in the Roman Catholic Church. No presente, é o livro mais importante da Igreja Católica Romana. It is very easy to buy it in any Catholic bookstore. Qualquer loja, qualquer livraria católica tem esse livro à venda. And you'll find it in Portuguese on many web pages on the internet. E também se encontra em português e também em várias páginas da internet. So we are dealing with official Roman Catholicism in their own words. Então nós estamos lidando com o catolicismo romano oficial conforme as próprias palavras deles. And the text that we use for the Bible is a Roman Catholic text. E o texto utilizado aqui para citar a Bíblia neste folheto é o texto da própria Bíblia Católica Romana. So this tract is made to witness. Então esse folheto foi feito para nós testemunharmos aos católicos. I would urge you to buy very many copies from Fiel. Eu quero instar com vocês que vocês comprem muitas cópias, muitos exemplares da editora Fiel para fazer esse testemunho. And if it is impossible for you to buy copies, if you are in a remote place where you cannot buy them, I would urge you to photocopy this chart. E se você está numa região remota, você não tem acesso para comprar esse folheto, eu quero sugerir que você faça cópias xerox desse folheto. The first topic is the most important topic of all, the holiness of God. O primeiro tópico é o tópico mais importante de todos, a santidade de Deus. The Bible shows that there is only one all-holy one and one fountain of holiness. A Bíblia nos mostra que há um único Deus, uma única fonte de santidade. The theme of God's holiness is right through the Bible. Esse tema que trata da santidade de Deus percorre a Bíblia de capa a capa. For example, in Isaiah chapter 43, verse 3, I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Savior. Por exemplo, em Isaías 43:3, porque sou Javé, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. The Holy One. That is the same concept that Isaiah spoke about in Isaiah chapter 6, verse 3. O santo é o que diz o texto bíblico, é o mesmo conceito que Isaías usou em Isaías capítulo 6, versículo 3. He said, Holy, holy, holy is the Lord. Ou quando ele diz, quando os serafins clamam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. The only concept in the Bible that is said 3 times. É o único conceito a respeito de Deus na Bíblia que é repetido 3 vezes. When thing is utterly important, it is said twice. Quando algo na Bíblia é sumamente importante, é dito 2 vezes. But this is the utmost importance, and it is said 3 times. Mas esse é o de maior importância, então ele é repetido 3 vezes. Because there is only one, the all-holy one. Porque só existe um que é o Santo. And so Revelation 15 verse 4 says, Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name, for thou only art holy. Senhor, quem não temeria e glorificaria o teu nome, sim, tu és santo. It doesn't say thou, only in the Brazilian translation, okay? It is because the holiness of God is his distinguishing factor. É o fato de que a santidade de Deus é o que o distingue de fato. There are many attributes of God. Há muitos atributos de Deus.
God is a spirit, infinite, eternal, unchangeable. Deus é um espírito infinito, imutável, eterno, In his being, wisdom, justice, goodness, and truth. e é sabedoria, bondade e assim por diante. And holiness is the distinguishing factor of all these attributes. E a santidade é o atributo que mais o distingue, digamos assim. His truth is holy, his justice is holy, his love is holy. A sua verdade é santa, a sua justiça é santa, seu amor é santo. Because he is the all holy one. Porque ele é o único santo. It is when men and women understand that they need to be saved before the all holy God. É quando homens e mulheres compreendem que precisam ser salvos diante de um Deus que é santo. And so it says in 1 Samuel chapter 2 verse 2, there is none holy as the Lord, there is none besides thee. Como diz em 1 Samuel 2:2, não há santo como Javé, nada há além de ti, ou ninguém além de ti. The Catholic Church does speak about the holiness of God and that he is the all holy one. A Igreja Católica Romana fala da santidade de Deus e o chama de o santo, But they also add that there is another all holy one. mas eles também acrescentam que existe uma outra pessoa que também é totalmente santa. We read paragraph 2677. Nós lemos o parágrafo 2677 do Catecismo Católico. The catechism is divided in paragraph numbers. O catecismo é dividido em parágrafos, por parágrafos. It is like verses in the Bible. São como versículos da Bíblia. So it is very easy to quote from the catechism because small sections are given with separate numbers. Então é muito fácil você citar o catecismo porque pequenas porções são identificadas com um número de parágrafo. So in this paragraph it says, Nesse parágrafo nós lemos: by asking Mary to pray for us, we acknowledge ourselves to be poor sinners, and we address ourselves to the Mother of Mercy, the All-Holy One. Pedindo a Maria, diz o texto, que reze por nós, reconhecemo-nos como pobres pecadores e nos dirigimos à Mãe da Misericórdia, à Toda Santa. The capital letters are in the original version. As letras maiúsculas estão na versão original do catecismo. Mary is declared to be the All-Holy One. Maria é declarada como sendo a Toda Santa. That is utter, complete and absolute blasphemy. Isto é blasfêmia completa, intensa, total. It is very difficult even to read this text. É até difícil de lermos esse texto. I showed this to a young Catholic boy in Los Angeles, in America. Eu mostrei isso aqui a um jovem católico em Los Angeles And he said, my church does not say that. e ele disse: a minha igreja não diz isso. And I opened the book and let him read it for himself. E eu abri o catecismo e deixei que ele lesse por si próprio. The same day he was convicted that he was a sinner and he became a believer in Christ Jesus alone. No mesmo dia, ele teve convicção de que era pecador e começou a crer no Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. He was shocked by what his church said. Ele ficou chocado ao saber o que a sua igreja diz. Now, it is difficult to shock a person, but sometimes it is necessary. É algo difícil nós fazemos quando testemunhamos chocar uma pessoa, mas às vezes é necessário chocar as pessoas. It's the same with the Jehovah's Witnesses and the Mormons. We have to show them what their religion is before they will renounce it. É a mesma coisa com as testemunhas de Jeová e os mormons. Nós precisamos mostrar para eles a realidade da religião deles antes que eles a renunciem e creiam em Cristo. Catholics must be shown what their doctrine is. Os católicos precisam aprender quais são verdadeiramente as doutrinas da igreja deles. It gets worse. A coisa piora. They say in paragraph
20:30, from the church, he learns the example of holiness and recognizes its model and source in the all-holy Virgin Mary. Parágrafo de número 2030 diz: da igreja aprende o exemplo de santidade, reconhece a figura e a fonte da igreja em Maria, a Virgem Santíssima. Mary is held to be the source or the fountain of holiness. A Maria é vista como a fonte, como a origem da santidade. That means she is the fountain of justification, of sanctification, and of glorification, the different parts of holiness. Então, ela também é vista como fonte de glorificação, Justification, justificação sanctification, e santificação, and glorification. que são os três: santificação, glorificação e justificação. That is who our God is. Nosso Deus é isso tudo. God so loved the world that he gave his only begotten Son. It's who God is to give justification and sanctity to his people. É Deus que amou tanto ao mundo para salvá-lo. A santificação, a justificação vem de Deus. It is not the work of any human person. Não é obra de qualquer ser humano. And so the whole meaning of salvation is completely taken away by this quotation. Então, o verdadeiro significado da salvação é removido através de uma citação como essas. And again she is called Sanctissima, the most holy one. E ela é também chamada de Virgem Santíssima, ou seja, a mais santa. The second point is the finished work of Christ that is totally complete. O sacrifício de Cristo, segundo ponto, terminado e suficiente. This is the whole basis on which a person is saved. Isso aqui é a base sobre a qual uma pessoa é salva. That there is a perfect sacrifice that is the redemption to take away your sin and my sin. Que é a redenção que remove os seus pecados e os meus pecados. And that the sacrifice was perfect was declared by Christ himself. E que o sacrifício foi perfeito e o próprio Jesus o declarou. He said in John 19:30, it is finished. Ele disse em João 19:30, tudo está consumado. Showing that legally, totally and absolutely perfect and complete. Mostrando que está judicialmente completado, completamente feito, não há nada mais a fazer. And then in Hebrews chapter 10 verse 18 it says, now where remission of these sins is, there is no more offering for sin. Hebreus 10:18 diz: ora, quando se dá o perdão dos pecados, já não é mais necessária a oferta para tirá-los. And the same concept is given in Hebrews chapter 7 and verse 27, to offer sacrifice. This he did once when he offered himself. You skipped 10, 12, Oh yes. Hebreus 7:12 diz: pois ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Hebreus 7:27. And finally, Hebrews 9:28, so Christ was once sacrificed to bear the sins of many. E Hebreus 9:28, assim também Cristo se ofereceu uma só vez para tirar os pecados de muitos. The one sacrifice is actually 7 times repeated to be offered once. O sacrifício de Cristo, ele é repetido nos textos aqui 7 vezes como sendo uma só vez, uma única vez. The Holy Spirit in His Word has underlined and emphasized the fact that Christ's sacrifice was once. O Espírito Santo, ele sublinhou, ele deu ênfase ao fato de que o sacrifício de Cristo foi feito uma única vez. The Catholic Church has a totally different message. A Igreja Católica Romana tem uma mensagem completamente diferente desta. In paragraph
1367, she is going to speak about a present day offering. E no parágrafo 1367, ela vai falar sobre uma oferta presente, um sacrifício que é feito hoje. And she speaks about the divine sacrifice being in the Mass. E ela fala sobre o sacrifício divino se realizando na missa. In the Bible, Christ's sacrifice is only in his own person. Na Bíblia, o sacrifício de Cristo é feito apenas na sua própria pessoa. He only was holy, undefiled, separate from sinners. Só ele era santo, sem mácula, separado dos pecadores. His sacrifice is in his own person. O sacrifício dele residiu em sua própria pessoa. The Catholic Church sees his sacrifice in their daily and Sunday ritual. A Igreja Católica enxerga o sacrifício de Cristo presente no ritual diário e dominical da Igreja. And so we read paragraph 1367. Então nós lemos o parágrafo 1367. Neste divino sacrifício que se realiza na missa, esse mesmo Cristo, que se ofereceu a si mesmo uma vez de maneira cruenta no altar da cruz, está contido e imolado de maneira incruenta. And so he is again immolated or offered in the Mass. Então ele é novamente imolado e oferecido por meio da missa. And so the sacrifice that they take money for and that they offer for the dead is a continuing sacrifice. Então o sacrifício que eles apresentam e procuram os mortos, por isso é um sacrifício contínuo que não cessa. And it is said to be without blood. E ele é dito que ele é incruento, ou seja, sem sangue. In the Bible it says without the shedding of blood there is no redemption. Mas a Bíblia é muito clara ao dizer que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecado. A sacrifice without the shedding of blood is not a sacrifice. Um sacrifício sem derramamento de sangue não é sacrifício. It is a contradiction in terms. É uma contradição de termos. It gets much worse. A coisa fica pior. The sacrifice of Christ is not his sacrifice alone in the Catholic Church. It is also the sacrifice of the woman. Na Igreja Católica, o sacrifício de Cristo não é o único sacrifício, há também o sacrifício da mulher. She, the woman church, offers herself together with Christ. Ela, a mulher igreja, digamos assim, oferece-se ao mesmo tempo junto com Cristo. And so we read paragraph 1368. Então nós lemos no parágrafo 1368. A Eucaristia é também o sacrifício da igreja. A igreja, que é o corpo de Cristo, participa da oferta de sua cabeça. Com Cristo, ela mesma é oferecida inteira. She, the church, participates in Christ's offering. Ela, igreja, participa da oferta de Cristo. This is the Catholic message of salvation by human suffering. Essa é a mensagem da Igreja Católica, que prega a salvação através do sofrimento humano, Which they dramatize in the Mass. que eles dramatizam, por assim dizer, através da missa. And the people are told that they are to offer their good works and their sufferings with Christ as he offers himself. Então o povo é instado a oferecer as suas boas obras e o seu sacrifício junto com Cristo, para que sejam salvos. This is a soul-damning message. É uma mensagem de condenação à alma, na verdade. The whole idea of the woman suffering is pictured in some Roman Catholic churches. A própria ideia da mulher sofrendo, sendo sacrificada, é pintada nas igrejas católicas, em muitas delas. If you go to Guatemala City,
and go to the main cathedral, Se você for à capital da Guatemala, a cidade da Guatemala, over the high altar is a crucifix with Christ hanging. na igreja principal, a igreja matriz, há um crucifixo com Jesus ali pendurado. And on the reverse side is a figure of a woman hanging. E do outro lado desse crucifixo, há a figura de uma mulher crucificada. That is this picture of the woman church suffering with the man Christ Jesus. E isso é uma figura da mulher igreja sofrendo junto com Jesus. When I was in Portugal last year, I was told that they have similar crucifixes in Poland. Uma vez em Portugal, no ano passado, fui informado que há crucifixos semelhantes na Polônia. This should really move you to tears for precious Catholic people who were taught this abomination. Isso deveria nos levar às lágrimas quando nós pensamos que preciosas pessoas católicas romanas estão sendo ensinadas esse tipo de abominação. Christ's sacrifice is his own. It is not belonging to anyone else or any institution. O sacrifício de Cristo pertence somente a Ele, não pertence a mais ninguém e a nenhuma outra instituição. The third topic is faith only in Christ. O terceiro tópico é fé somente em Cristo. Of utter importance because faith is the means by which you and I are saved. É de importância capital esse assunto porque a fé é o meio pelo qual nós somos salvos. And so the Apostle Paul said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your family. Então o apóstolo Paulo diz em Atos 16:31, acredita no Senhor Jesus, responderam, e te salvarás com toda a tua família. And we are told in Romans chapter 4 verse 5, but to him that works not, but believes, his faith is credited for righteousness. Quanto ao que não trabalha, mas põe a sua fé naquele que torna justo o perverso, a fé é creditada também para a sua justificação. And therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Assim, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. The glory of our salvation is that we believe in a person. A glória da nossa salvação é que nós cremos numa pessoa. We believe in the person of Jesus Christ. He is the object of our faith. Nós cremos na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o objeto da nossa fé. And so it is faith in him alone that saves. Então é a fé nele somente que salva. The Catholic Church talks about faith in priests and in sacraments. A Igreja Católica fala sobre fé em sacerdotes e nos sacramentos. It is not faith in Christ alone. The focus of their faith is in human beings they call priests and in physical sacraments that are 7. A fé não é para eles algo a ser depositado em apenas Cristo. A fé deve ser depositada em seres humanos, que são os sacerdotes, os padres, e em itens em si, como atos, como sacramentos. And they're going to explain in the Catechism that these priests have a power greater than angels and archangels. And everything that they do, God verifies or sanctions it. E eles afirmam no catecismo que esses padres têm um poder superior a anjos e arcanjos, e tudo que eles fazem, Deus ratifica no céu. We read their exact official words. Nós estamos lendo aqui as palavras exatas, precisas e oficiais deles. Parágrafo 983. Os presbíteros receberam um poder que Deus não deu nem a anjos nem aos arcanjos. Deus sanciona lá no alto tudo que os sacerdotes fazem aqui embaixo. No, it's okay. So people honor their priests. Então eles honram os seus sacerdotes. When I went to Italy as a young priest, when I was 25 years old,
Quando eu tinha 25 anos de idade e fui para lá como jovem sacerdote para a Itália, the ladies used to come and kiss my hand as senhoras vinham e beijavam a minha mão, because they saw me as another Christ. porque elas me viam como um outro Cristo. I was the one who had power. Eu era aquele que tinha poder. I could forgive sins Eu podia perdoar pecados and make babies into Christians. e tornar recém-nascidos em cristãos. And so the focus of their faith was in the priest. Então, o foco da fé daquelas mulheres estava no sacerdote. That is the official teaching of the Church of Rome. Esse é o ensinamento oficial da Igreja Romana. And so they say that the sacraments are forces from the body of Christ, that is the church, and that these forces are the things that bring salvation. We read the paragraph 11:16. Eles dizem que os sacramentos são as forças que saem do corpo de Cristo, como nós lemos aqui no parágrafo 1616, e que esse sacrifício é sempre vivo e vivificante. São ações do Espírito Santo operante no corpo de Cristo, que é a Igreja Católica Romana, são as obras-primas de Deus na nova aliança, na nova e eterna aliança. The masterpiece is not the person, A obra-prima não é uma pessoa, it is physical signs. são sinais físicos. Their faith is in 7 physical signs. A fé deles reside em 7 sinais físicos. I urge you to use this topic to show precious Catholics to believe only in a person. Eu sugiro que você use esse tópico para ajudar católicos romanos a crerem apenas na pessoa de Jesus. The Catholic Catechism shows us the mind of Catholics. O catecismo romano nos mostra a mentalidade do católico romano. So we know the way we must emphasize our witnessing to show them the person of Christ. Então isso nos mostra a forma, o que nós devemos enfatizar para que eles enxerguem a pessoa de Cristo. Topic number 4 is salvation by grace. O tópico de número 4 é salvação pela graça, somente pela graça. And we read the famous Ephesians 2:8 and 9. E nós lemos o famoso texto de Efésios 2, 8 e 9. Porque é de fato pela graça que estáis salvos, por meio da fé. Não por mérito vosso, mas por dom de Deus. E não por obras para que ninguém se glorie. This shows God's work through grace. Isso mostra a obra de Deus feita através da graça. Grace is showing the graciousness of our God. A graça demonstra a graciosidade do nosso Deus. And it is the exact opposite to works. E é o oposto exato às obras. And so we read Romans 11:6. Então nós lemos em Romanos 11:6. E se é pela graça, já não é por causa das obras. Do contrário, a graça já não seria graça. The two things are utterly contrary to each other. As duas coisas se contradizem, se contrariam. And so it is the redemption and remission of sins is the riches of grace. And we read Ephesians 1:7. E nós lemos em Efésios 1:7 o texto que diz: nós temos nele, por seu sangue, a redenção e a remissão dos pecados por causa das riquezas da sua graça. Grace is who our God is and his act to save you. Graça é quem o nosso Deus é e o ato dele de salvar a você e a mim. The Catholic definition of grace is totally different. A definição católica de graça é completamente diferente. They define grace in the following words. Eles definem a graça nas seguintes palavras. Paragraph 20:21. Parágrafo 20 e 21. Read it. A graça é o auxílio que Deus nos concede para responder à nossa vocação de nos tornar seus filhos adotivos. Grace is reduced to being a tool or a help that man uses. A graça é reduzida a uma ferramenta, um auxílio que o homem dela lança a mão.
So the focus or emphasis is in what man does. Então o foco, a ênfase está sobre o que o homem faz. It is not what God does, it's what man does with the help of God. Não é o que Deus faz, mas é o que o homem faz com a ajuda de Deus. That is not grace. Isso não é graça. It is quite interesting that the Arminians have the same definition of grace as the Catholics. É muito sugestivo que os arminianos tenham a mesma definição de graça que tem os católicos romanos. It is no wonder that many Arminians join together with the Catholic Church. Não é à toa que tantos arminianos se associam à Igreja Católica, estão juntos com eles em esforços diversos. Because their emphasis is on man's work and not God's work. Porque a ênfase de ambos é no operar do homem, no que o homem faz e não na obra que Deus fez. So if we witness the Catholics, we show them the graciousness of the act of God. Então, ao falarmos com os católicos, nós precisamos ensinar-lhes, mostrar-lhes a graciosidade do ato de Deus. And this so-called grace comes particularly through baptism, by which a person is made a Christian. And so we read the following two paragraphs. E essa graça para eles vem basicamente através do batismo, através do qual a pessoa se torna uma que crê, uma crente. A igreja não conhece outro meio senão o batismo para garantir a entrada na bem-aventurança eterna. The other one too? Yes, yes. Pelo batismo, o próximo parágrafo, todos os pecados são perdoados. O pecado original e todos os pecados pessoais, bem como todas as penas do pecado. So their concept of grace is what comes through the physical act of words and water. Então, o conceito deles de graça é aquilo que ocorre através de palavras e através da água. The only difference with a baptized baby is that the baby is wet. A única diferença de um bebê batizado é que ele é um bebê molhado. And the parents are deceived. E os pais estão sendo enganados. This is a total lie. É uma mentira total. Topic number 5 is the one mediator. Tópico de número 5, só mediador. Again and again, the Bible tells us that Christ only is the mediator. Novamente a Bíblia repete para nós que Jesus é o único mediador. 1 Timothy chapter 2 verse 5. 1 Timóteo 2:5, pois existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. And we are given only one name under heaven by which we may be saved. E debaixo dos céus só um nome nos é dado para que sejamos salvos, Atos 4:12, e em ninguém mais se encontra salvação, pois debaixo do céu não foi dado aos homens outro nome pelo qual possamos ser salvos. With the Catholic Church it is not one, it is two. Mas na Igreja Católica não é um único nome, são dois. They have a feminine mediator, a mediatrix. Eles têm uma mediadora, uma medianeira. And so we read paragraph 969. Então nós lemos no parágrafo 969. Assunta aos céus, não abandonou este muno salvífico, mas, por sua múltipla intercessão, continua a alcançar-nos dos dons da salvação eterna. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora, medianeira. So Mary is given the title of mediator, a feminine mediator. Então, Maria recebe o nome de medianeira, de mediadora, um título feminino para quem faz a mediação. And most prayers in the Catholic Church are addressed to her. E a maioria das preces ou das rezas na Igreja Católica são dirigidas a Maria. She is the most important one when it comes to prayer. Ela é a pessoa mais importante quando o assunto é oração. Because she is looked upon as a feminine mediator. Porque ela é vista como uma medianeira.
It is not only that this title is against the person of Christ, Esse título não é apenas algo que vai contra a pessoa de Cristo. the other titles, advocate, helper, and benefactor, are all three titles of the Holy Spirit. Os outros títulos aqui usados para Maria, advogada, auxiliadora, protetora ou benfeitora, são títulos usados na Bíblia para o Espírito Santo. Christ said there was another advocate, the Holy Spirit, and he would be your helper and he would be your protector. Jesus disse que haveria um outro advogado e esse seria o Espírito Santo, alguém que seria um auxiliador, um protetor. And so the Catholic Church blasphemes against Christ and the person of the Holy Spirit. Então a Igreja Católica nesse assunto blasfema contra Cristo e contra a pessoa do Espírito Santo. On a practical level, I think that topic number 6 is the most important. Em termos práticos, eu creio que o tópico de número 6 é o mais importante. This is where the Catholic Church has succeeded in modern times of influencing many evangelical churches. Esse é o tópico em que a Igreja Católica tem tido sucesso em influenciar tantas igrejas chamadas evangélicas. The Catholic Church has influenced even some Reformed churches. A Igreja Católica chegou ao ponto de influenciar algumas igrejas reformadas. Based on Catholic teaching, many evangelicals went to show and see the Mel Gibson Passion of Christ. Based on? Mel Gibson. Based on this Catholic teaching. Okay. Com base nesse ensinamento católico, muitos evangélicos foram assistir ao filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. But before we read the Catholic teaching, let us read the Bible. Mas antes de lermos o ensinamento católico, vamos ler o que diz a Bíblia. We read Exodus chapter 20, verse 4 and 5. Nós estamos lendo Êxodo 20, versículos 4 e 5. Não farás para ti a imagem esculpida, nem figura alguma a semelhança do que há em cima no céu, nem do que há embaixo na terra, nem do que há nas águas embaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, nem os servirás, porque eu, Javé, teu Deus, sou um Deus ciumento. Castigo a maldade dos pais, também em seus filhos, e até nos netos e bisnetos daqueles que me odeiam. And the glory of God is taken away with corruptible images, as it explained in Romans 1. E a glória de Deus é roubada, por assim dizer, através das imagens, como nós lemos aqui embaixo em Romanos 1. Pretenderam ser sábios e tornaram-se estúpidos. Substituíram a glória do Deus imortal por imagens que representavam homens mortais. Two things are forbidden: to make an image and to bow down to it. Duas coisas são proibidas aqui: fazer uma imagem e curvar-se diante de uma imagem. And this is the way God's glory is denied and substituted for a corruptible image. E é assim que a glória de Deus é substituída por uma imagem corruptível. Believers held firm to this for the first 700 years of church history. 700 years held firm. Okay. Os crentes se ativeram a isso firmemente durante os primeiros 700 anos. It was in the 8th century we had the famous iconoclastic controversy. Mas no século VIII nós tivemos a famosa controvérsia iconoclasta. After the Reformation, nobody made any image of the Father, Son, or Holy Spirit. Depois da reforma, ninguém mais fez imagens de Pai, Filho e Espírito Santo. In the 600 years of the Inquisition, many men and women went to their death so that they would not practice idolatry. Durante 600 anos de Inquisição, muitos foram postos à morte porque se recusaram a praticar a idolatria. Idolatry is always associated with the gospel. A idolatria está sempre associada ao Evangelho. Where the gospel is watered down, idolatry follows. No momento em que o Evangelho é aguado, a idolatria é o que entra
logo a seguir. If you read the Old Testament from Jeroboam, the son of Nebat, there's a downhill slide into Se idolatry. você ler a Bíblia a partir de Jeroboão, você vai ver que há um declínio rumo à idolatria. Where we have had Arminianism in church history, afterwards followed idolatry. Onde nós tivemos o arminianismo na igreja cristã, depois do arminianismo que veio foi idolatria. Idolatry goes hand in hand with the gospel. A idolatria caminha lado a lado com o evangelho. True Christians hate idolatry O verdadeiro cristão odeia a idolatria, because God hates idolatry. porque Deus odeia a idolatria. We read what the Catholic Church says. Agora vamos ler o que a Igreja Católica diz a esse respeito. Now they put the first two commandments together, and that's why they call it the first commandment being idolatry. E eles têm o costume de juntar o primeiro e o segundo mandamento, por isso eles o chamam de primeiro mandamento. And so they say, Então eles dizem, o culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige ao modelo original. E quem venera uma imagem, venera a pessoa que nela está pintada. so they're saying they're going through the image to the person. Então eles estão dizendo que eles estão indo através daquela imagem até chegar à pessoa de fato. That is exactly what is forbidden. É exatamente o que a Bíblia proíbe. That is what Aaron did with the golden calf. Foi o que Arão fez com aquele bezerro dourado. He said, let us worship the God of Israel through the golden calf. Vamos adorar o Deus de Israel através do bezerro de ouro. God forbids going through the image to the person. Deus proíbe o ir através da imagem para se chegar à fonte. That is the Catholic mind, so that they have pictures of Christ. É a mentalidade católica, então eles têm figuras de Cristo. Why they put Christ's figure on the cross. Por que eles colocam Jesus crucificado sobre a cruz? This is why they make statues. É por isso que eles colocam Jesus crucificado, é por isso que eles fazem estátuas, ídolos. Now, many evangelicals who would not make a picture of Christ and would not have a crucifix Muitos evangélicos que se recusam a ter uma figura, uma foto de Cristo, uma pintura de Cristo, e se recusam a ter um crucifixo com Jesus pendurado, they use a moving photograph, which is a film. eles usam uma fotografia em movimento, que é um filme. What is the difference between a moving photograph and a still photograph? Qual é a diferença entre uma foto dinâmica de um filme e uma foto estática? A picture or statue is idolatry, and a moving picture is idolatry. Se uma foto, uma imagem é idolatria, um filme que é uma foto em movimento também é idolatria. I know it is a great temptation. Sei que é uma grande tentação. You think that you are showing Christ suffering in the movie The Passion of the Christ. Você tem a tentação de mostrar o sofrimento de Cristo através do filme A Paixão de Cristo. But you are using idolatry which God hates. Mas ao fazer isso, você está lançando mão da idolatria que Deus condena. I pray that God would convict you by His word. Eu peço a Deus que Ele traga convicção ao seu coração por meio da sua palavra. This has been the conviction of true Bible believers throughout the history of the church. Essa tem sido a convicção dos verdadeiros crentes em Cristo Jesus através da história da igreja. And it is the greatest compromise and sin in modern times. E é o comprometimento maior, o maior pecado dos tempos modernos. Often something good ends up in something bad. É comum alguma coisa boa acabar em alguma coisa ruim. You may have a great work in your church, but if you go into idolatry, you will go downhill. Você pode ter um bom trabalho feito na sua igreja numa situação dessa, mas se você abre a porta para a idolatria, virá o declínio.
This is the way that the Catholic Church can snare evangelicals. É assim que a Igreja Católica Snare, deceive. que ela consegue enganar de forma sutil os crentes em Cristo Jesus. We pray that we would be true to God's holy word and not make any image of the Father, Son, or Holy Spirit. Nós precisamos orar a Deus para que sejamos fiéis e não façamos nenhuma imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. When evangelicals sin in making a picture of Christ, Quando os evangélicos pecam ao fazer uma imagem de Cristo, the second picture is always the picture of the Father touching the finger of Adam. a segunda imagem é sempre do Pai tocando com o seu dedo em Adão. And so it becomes a picture of the Father in heaven and Christ, and the downward slide continues. Então é a imagem do Pai nos céus e do Filho, e então o declínio continua a partir daí. It finishes with pictures of Christ on children's Bibles, E aí isso tem o seu término com figuras de Cristo em Bíblias de criança, and in flannel graphs in teaching children in Sunday school. e o flanelógrafo ao ensinar crianças na escola dominical. I appeal to you to pray to God on this most important issue. Eu peço a Deus que vocês orem e se coloquem diante de Deus nessa questão sumamente importante. The only way to justify it is by the Catholic lie. A única forma de justificar essas ações é através da mentira católica. The second Catholic reason is an historical reason. A segunda razão histórica para a idolatria é uma razão católica para a idolatria, é uma razão histórica. And so we read paragraph 21. Então nós lemos o parágrafo 21, 31. Foi fundamentando-se no mistério do Verbo encarnado que o sétimo concílio ecumênico em Niceia, em 783, justificou contra os iconoclastas o culto dos ícones, os de Cristo, mas também os da Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos. So a church council is put above the word of God. Então aqui um concílio da igreja é colocado em posição superior à própria palavra de Deus. And that was at the same time as the Greek Orthodox Church went into idolatry. E foi a mesma época em que a igreja grego-ortodoxa entrou na idolatria, penetrou na idolatria. We turn to number 7. Agora o item 7, virando a página. The basis of truth. The Bible is the only basis of truth. A base da verdade. A Bíblia é a única base da verdade. Christ spoke about what was written. Cristo falou acerca do que foi escrito. For example, Matthew chapter 4, verse 4. Por exemplo, Mateus 4:4, ele respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. And Christ identified the word of God with the truth. He E said, Jesus identificou a palavra de Deus com a verdade. João 17:17, consagra-os na verdade, tua palavra é a verdade. on this very topic, Christ castigated the Pharisees because they showed an equal love for tradition. Foi nesse tópico que Jesus castigou os fariseus, porque eles mostravam uma devoção igual às tradições que eles tinham. He called them blind leaders of the blind, Ele os chamou de cegos líderes de cegos, whited sepulchres, de sepulcros caiados, because they put tradition on an equality with the Bible porque eles colocam a tradição em pé de igualdade com a Bíblia, and took away the basis of truth and of salvation. removendo a base da fé e da salvação. This is exactly the same that the Catholic Church does. É a mesma coisa que a Igreja Católica faz. We read their exact words from their own catechism book. Nós lemos as palavras deles a partir do catecismo. We read two paragraphs together, paragraph 81 and 82. Nós lemos dois parágrafos que aqui estão juntos, parágrafos 81 e 82.
Quanto à sagrada tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus. A igreja não deriva a sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. It is not just the Holy Bible, Não é apenas a palavra sagrada de Deus, it's holy, sacred tradition. é a sagrada tradição. Tradition is put on an equality with the Bible. A tradição é colocada em pé de igualdade com a Bíblia. And they tell you that they love their tradition equally as they love the written word. E eles dizem para você que eles amam a tradição da igreja com o mesmo amor, com a mesma dedicação que eles amam a palavra de Deus. This means that they do not love the word of God, Isso implica em que eles não amam a palavra de Deus. because their traditions deny the word of God in very many cases. Porque as tradições deles, em muitos casos, negam o que a palavra de Deus afirma. It is exactly the same as if a man turned to his wife and said the following: É a mesma coisa se um marido virasse para sua esposa, como eu já exemplifiquei, e dissesse: I love you, my wife, and I love you and I reverence you. eu amo você, minha querida, eu a reverencio e respeito. And I equally love and reverence my secretary. E eu, da mesma forma, com a mesma intensidade, reverencio e amo a minha secretária. That means he does not love his wife, he is an adulterer. Isso significa que ele não ama a esposa, ele é um adúltero. The Bible shows the mind of God. A Bíblia mostra a mente de Deus. We cannot talk about loving anything on the same level as we love the written word of God. Nós não podemos falar de um amor a qualquer outra coisa que esteja no mesmo nível que o nosso amor à palavra de Deus. This is the best topic to witness to Catholics on. Esse é o melhor tópico para você testemunhar aos católicos. In the people that I have seen saved out of the Catholic Church, this always is the first conviction. De todos aqueles que eu vi salvos da Igreja Católica, esse é sempre o primeiro ponto de convicção. So we show precious Catholics the authority of God's word. Então nós temos que mostrar aos católicos romanos a autoridade da palavra de Deus. We only have time now in the last one to read the Catholic teaching of communion with the dead. Nós só temos tempo agora no último para ler a parte do catecismo com relação à comunhão com os mortos. So we read paragraph 958. Então lemos o parágrafo 958. A comunhão com os falecidos. Reconhecendo cabalmente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo, a Igreja terrestre, desde os tempos primevos da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. Nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz a sua intercessão por nós. So it's a two-way traffic. Então é um trânsito de duas mãos. You can contact them and they can help you. Você os contata e eles ajudam você de volta. This is the road into the occult. Este é o caminho de entrada para o ocultismo. This is how Brazil has gone into spiritism. É assim que o Brasil católico mergulhou no espiritismo. People pray to their dead children and to their dead parents. Pessoas oram aos seus filhos mortos, aos seus pais mortos. Because the church has told them to have contact with the dead. Porque a igreja instou com eles para que tentassem, para procurassem o contato com os mortos. This is totally forbidden, and I'd ask you to read the Bible text for yourself. Isso é totalmente proibido pela Bíblia e eu peço que vocês leiam por si mesmos os textos bíblicos. I have two practical conclusions. Eu tenho duas conclusões práticas para vocês. This shows the mind of the Catholic Church. Isso aqui mostra a mente da Igreja
romana, a mentalidade da igreja romana. I urge you to buy a copy of the Catechism Eu insto com vocês para que comprem um exemplar do catecismo and to use the Catholic Catechism to witness to Catholics. e que usem o catecismo católico romano para testemunhar para os próprios católicos. There are very many more comparisons. This is just the start. Há muitas outras comparações, isso aqui é apenas um começo. So use this mightily and multiply it. Então usem isso aqui poderosamente, multipliquem essa ferramenta. And then my second application is that I appeal to you as pastors and leaders. E a minha segunda aplicação é um apelo a vocês, pastores e líderes. Campus Crusade in Brazil has had huge influence right across the nation. A cruzada estudantil no Brasil com certeza teve um impacto muito grande sobre essa nação. It has done immense work for the gospel of Christ Jesus. Ela fez um trabalho imenso em nome do Evangelho de Jesus Cristo. Bill Bright, the founder of Campus Crusade, signed evangelicals and Catholics together. Mas Bill Bright, o fundador da cruzada estudantil, fundador internacional, ele assinou aquele tratado de católicos e evangélicos reunidos. He would not repent. E não se arrependeu de ter feito isso. And he has damaged the work of Campus Crusade in many nations. E com isso, ele causou dano ao trabalho da cruzada estudantil em muitos países. I saw it with my own eyes in Poland last year. Eu vi isso com os meus próprios olhos na Polônia o ano passado. Bill Bright is now dead. Bill Bright agora já faleceu. I ask you to go to the leaders of Campus Crusade Eu quero pedir a vocês que cheguem aos líderes da cruzada estudantil and that they would make their position that they repent of saying that Catholics are brothers and sisters in Christ. e eu gostaria de sugerir que vocês instassem com eles para que eles se arrependessem de um dia, através do Bill Bright, terem dito que evangélicos e católicos são irmãos em Cristo que creem na mesma coisa. Those who teach these things that we read tonight are not brothers and sisters in Christ. Aqueles que ensinam essas coisas que nós examinamos nessa noite não são nossos irmãos em Cristo Jesus. And we must appeal to the great leaders of Campus Crusade in Brazil to repent. E nós precisamos apelar com os líderes da cruzada estudantil no Brasil para que eles se arrependam disso que foi feito. And if this took place, it would have an impact on the rest of the world. E se isso acontecesse aqui, teria um impacto tremendo no restante do mundo. So I appeal to you to use your influence. Então eu apelo a vocês, usem a influência que vocês têm para isso. I think that this has been the most important session, and I ask you to pray for the love of Christ to reach out to those who are bound into this system. Eu creio que essa foi a minha palestra mais importante e eu peço que vocês orem para que aqueles que estão presos a esse sistema sejam libertos por Cristo Jesus. And may souls be saved and Lord of God be glorified. Para que muitas almas sejam salvas e Deus seja glorificado. Amen. Amém.